A doutora Ana Laura, assessora eleitoral da Procuradoria-Geral de Justiça, é a nossa convidada desta edição do Estúdio MPSP. Doutora, é uma satisfação recebê-la aqui para a nossa entrevista. Estamos em período eleitoral. Qual que é a importância da atuação do Ministério Público de São Paulo nas eleições de 2018? Bom, a importância do Ministério Público é, na verdade, a fiscalização das eleições para que ocorram de forma mais limpa e de forma mais escorreita. Perfeito. Então, o promotor de justiça, ele tendo conhecimento de circunstâncias que levem à inelegibilidade de um determinado candidato que pleiteia o registro de candidatura, ele deve informar esse fato ao procurador regional eleitoral, que vai fazer os registros de candidatura, vai acompanhar os registros de candidatura e eventuais impugnações, e também pode entrar com impugnações de candidatura. Também informar acerca das inelegibilidades que dizem respeito aos candidatos a presidente da República. O Ministério Público também, ele participa de todos os inquéritos policiais e termos circunstanciados relativo aos crimes eleitorais. Então, só iria para o Procurador-Geral Eleitoral ou para o Procurador Regional Eleitoral se a pessoa que pratica o crime eleitoral, ela tem o foro de prerrogativa de função. Outras manifestações do Ministério Público em eleições seria a verificação da regularidade, a normalidade das eleições, né? Questões que digam respeito a revisão do eleitorado, também as questões administrativas relativas a registro de eleitores, alistamento de eleitores. Recentemente, o Ministério Público de São Paulo divulgou uma cartilha, né, falando sobre os comportamentos que são tolerados ou não tolerados no período eleitoral, né? A cartilha se chama A Regra é Clara. Que pontos dessa cartilha que a senhora destacaria? Então, o que eu destacaria como mais importante e que afetam a normalidade e regularidade das eleições são os que dizem respeito ao abuso do poder econômico, o abuso do poder político, uso abusivo dos meios de comunicação social, abuso do poder religioso, que também é uma forma de abuso de poder, as condutas vedadas aos agentes públicos e certos tipos de propaganda que demonstrem que o candidato está abusando do poder econômico, né? Agora, o eleitor, que pode estar numa comarca bem remota do estado de São Paulo, chega a seu conhecimento algum tipo de irregularidade cometido por um candidato X. Qual que é o caminho que ele deve utilizar para que a sua denúncia chegue ao conhecimento do promotor do Ministério Público? Como é que ele faz para acionar a instituição? Ele pode mandar um e-mail para o eleitoral@mpsp.mp.br. Agora, eu esqueci até de um caso muito comum nas eleições, que é a compra de votos, né, que também ela causa um desequilíbrio a essa paridade de condições dos candidatos. Aliás, um ponto destacado, uma das peças da campanha. Exatamente. A compra de votos, na verdade, ela tanto é um ilícito civil eleitoral quanto um ilícito criminal. Então, o candidato ele pode ser responsabilizado, não só ele, mas quem haja por ele, né? Na esfera penal também. Na esfera penal, comprando o voto. E o abuso do poder econômico e todas essas condutas que eu disse que estão destacadas na cartilha, elas geram para o candidato uma inelegibilidade, no caso das condutas vedadas, sim, ou então a cassação do registro e até o mandato. Perfeito. Se houver fraude nas eleições, por exemplo, é causa de anulação até dos votos que foram dados neste candidato que fraudou as eleições. E um tipo de fraude é justamente se colocar na campanha eleitoral, por exemplo, as candidaturas fictícias de mulheres. Sem dúvida. Algo que o Ministério Público combateu à exaustão na eleição passada. Exatamente. E agora, para 2018, uma promotora de justiça trabalha diretamente na Procuradoria Regional Eleitoral, né, para fazer, né,
essa atuação tão exitosa por parte do Ministério Público como ocorreu em 2016. Por que, para o Ministério Público de São Paulo, esse é um ponto importante? Por conta do princípio da igualdade, né? O Ministério Público, como guardião da Constituição, ele tem o dever de zelar também pela igualdade. Então, o que acontece? Na verdade, essa cota ela é chamada cota de gêneros, porque também você não pode ter numa chapa um número maior de mulheres desproporcional ao número de homens. É raro isso acontecer. É raríssimo. Raríssimo acontecer. Então, por isso que a gente acaba falando que a cota é de gênero e a cota de 30% é para as mulheres, né? Mas o que acontece? Nós temos uma população em que 52% é de mulheres, e essas mulheres não têm representatividade nas vozes masculinas, né? Assim, as políticas públicas que são feitas para as mulheres são pensadas por homens. Então, onde está a voz da mulher nisso? É só na escolha do seu representante? Mas será que esse representante ele está pensando realmente, de fato, no problema das mulheres, né? A doutora Vera Taberti também, ela foi realmente convidada pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Procurador Geral Eleitoral, como auxiliar, e por sua expertise ela criou todo um know-how para saber de que forma os partidos políticos estavam burlando, ou seja, fraudando. Então é o caso de ajuizamento de ações de impugnação de mandato eletivo para os homens que se elegeram por conta das candidaturas fictícias, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, ela descobriu que algumas candidatas, na verdade, elas estavam filiadas, mas nem sabiam que algumas seriam não candidatas. votaram em si próprias e assim por diante. Muitas não votaram, porque a gente viu uma quantidade absurda de votação zero, né, nessas candidatas. Elas não fizeram campanha, ou se fizeram campanha, acabaram fazendo campanhas para homens. Então, subversão total do conceito de cotas. De cotas, de igualdade, né? Então, por exemplo, o que acontecia muito era a divisão de santinho. Então, a dobradinha do vereador e o candidato a prefeito. Então, o vereador normalmente uma mulher e o candidato à chapa majoritária, ao cargo majoritário, um homem. Quem aparecia era o homem, porque era o candidato mais conhecido. A mulher, ela só tinha o trabalho de entregar esses santinhos. E depois a contabilidade desse gasto de campanha com o santinho era computado na conta das mulheres, porque elas também recebem dinheiro do fundo partidário. Aliás, Sim. Muitas sequer receberam os 5% que deveria ser destinado a elas da cota do fundo partidário. Agora, nessas eleições, tem uma curiosidade, porque dessa vez o próprio judiciário ele introduziu uma modificação dizendo o seguinte, que não é possível eleger candidatas sem que elas recebam financiamento adequado e justo a essa proporção de 30%. Então, você não pode dar 5% para as mulheres, porque, na verdade, você vai estar dando um percentual muito maior para os homens, Sem né, dúvida. que representam só 70% da chapa. Então, o Procurador-Geral da República, ele entrou com uma ADIM contra um dispositivo da última reforma eleitoral para que as mulheres recebessem um percentual correspondente a esses 30%, né? Perfeito. E mais do que isso, essa ação foi vitoriosa no Supremo. Mais do que isso, as mulheres perceberam, as mulheres que estão na política e mais engajadas, perceberam que com um novo financiamento que veio também com essa última reforma eleitoral, as campanhas precisariam receber dinheiro desse fundo partidário, que é o FEFEC, né, um fundo especial que foi criado na última reforma. Houve uma consulta para o TSE, a ministra Rosa Weber, ela atendendo a consulta, e ela disse que não, realmente as mulheres merecem receber o dinheiro desse fundo e proporcional ao tamanho da candidatura das mulheres, né? Então, o que se percebe é que normalmente quem tem mais dinheiro tem mais condições de ganhar a eleição. Com então, certeza. Se a mulher não tem um financiamento que é proporcional
a importância dela, a importância de se ter representado. As cotas viram uma medida anódina, sem nenhuma consequência prática. Exatamente. Então, é isso que a gente estava vendo. A legislação eleitoral ela evoluiu muito, porque primeiro ela dizia que o partido político ele deveria reservar os 30% para depois evoluir para o preencherá os 30%, ou seja, criou uma obrigação para o partido político preencher efetivamente essas cotas. E a doutora Vera ela vai fiscalizar não só a existência de candidaturas laranja, que servem só para compor aí o número mínimo, né, de mulheres, mas também fiscalizar o financiamento das campanhas, ou seja, o partido político está repassando o dinheiro do fundo partidário ou do fundo especial que foi criado nessa última reforma eleitoral. Então, assim, é uma grande importância. A doutora Vera representa uma luta para as mulheres, é uma promotora de justiça aguerrida, merece todos os nossos reconhecimentos e elogios. E é um orgulho para o Ministério Público de São Paulo tê-la à frente da Procuradoria Regional Eleitoral na questão da cota de gênero. Assim como é um orgulho para a instituição tê-la como assessora eleitoral, doutora. Agradecemos muito a sua presença, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.